Olá, pessoal, tudo bem? Retornando aqui, na verdade, às aulas do pré-ENEM. Eu sou a professora Inaula do IFMA Campus Codó. Estou de volta aqui com mais uma aula para vocês. Nós temos um material, inclusive, já arquivado no canal. Vejam lá esses arquivos de geografia que eu fiz gravações para vocês. Acompanhem, deem sugestões, tá bom? Que a gente vai começar agora, então, o nosso encontro, tá? O nosso encontro de hoje, eu escolhi, na verdade, trabalhar com vocês algumas questões, tá? As questões relacionadas à geografia. Então, vamos começar vendo aqui nos slides, para que vocês possam também participar, assistindo, e depois até comentando conosco, tá bom? Eu vou ficar aguardando vocês, inclusive. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, acredito que vocês já estejam vendo. Então, essa é a nossa tela principal. Vamos lá. Passando aqui um pouquinho mais rápido, para que vocês possam já começar a ver essas questões que estão selecionadas para vocês, né? E uma recomendação que eu faço para todos, os alunos do primeiro ano, do segundo, e os que estão no terceiro também, né, que já estão já na reta final, já estão praticamente prontos para receber essas questões aí no mês de novembro, né, aguardando, ansiosos, inclusive, fazendo redações, procurando temas para redigir, né, para dissertar. E eu deixo aqui um recado para vocês, uma recomendação, que é, quando você estiver estudando, né, geografia, para ter um bom aproveitamento nas questões, fazendo os exercícios, né, estejam atentos aí aos temas atuais, tá bom? Que são comentados, temas da economia e temas da política mundial. É claro que a geografia não se resume apenas a isso, vocês sabem disso, né? Dentro da geografia nós temos várias discussões, vários temas que são abordados, desde a geografia física, a geografia econômica, a geografia política. Então, assim, vocês podem estar vendo, claro, esses temas mais atuais de economia e política para ter realmente domínio da linguagem, né, e poder entender até as questões que poderão aparecer para vocês. Eu não estou dizendo aqui que vão aparecer justamente desse nível, né, com essa ênfase da economia e da geopolítica, mas pode ser que apareça. E, caso vocês não tenham, assim, feito bastante leituras nesse período, recomendo aí que vocês procurem, inclusive com a sociologia, com a história, né, em especial a filosofia, rever alguns temas que poderão ser aproveitados também dentro da geografia, porque a gente sempre faz uma abordagem conectada, né? Vocês podem observar que pelas questões que são trabalhadas aí anteriormente, vocês vão até já acompanhar comigo um pouco, há uma conexão entre as ciências, né, as ciências humanas, a geografia, a sociologia, a história, a filosofia. Então, essas ciências se conectam, né, elas têm uma conexão. E, portanto, vocês poderão ver isso, né, como é essa conexão com as temáticas, tá bom? Vamos começar, então, vendo que questões são recomendadas aí pela banca do Enem, né, claro, as bancas anteriores, justamente trabalhando com as temáticas de economia, economia e geopolítica. A gente vai ver, então, essa primeira aí que eu vou abordar com vocês, tá? Lembrando que eu já tenho esse material gravado, tá, pessoal? Sistemática, globalização e blocos econômicos. Vocês podem acessar o canal que está lá, né? Como fica gravado eternamente, então vocês podem verificar, né, essas gravações e até mesmo assistir de outros professores, né? Para que vocês possam tirar as dúvidas, tá bom? Então, essa questão aqui é uma questão de 2018, tá bom? Está no banco de dados, né, de concursos, e vocês poderão acompanhar comigo aqui a leitura da questão em si, que são 2 textos para a gente ler. Depois nós temos a pergunta, né, a interrogação, no caso que foi feito, o questionamento, com as alternativas, tá bom? Esses textos, o primeiro texto, por exemplo, que fala sobre fronteiras da revista Ciências Sociais, vocês estão vendo aí que a sociologia aqui dentro, né, ele vai tratar justamente isso aqui, ó, as fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam por elas, passando discurso de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito, né, isso aí ele está definindo fronteiras, tá certo? Vamos observar aqui, então, o segundo texto. O segundo as últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro
andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas, que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. Está no texto aí do livro Globalização, as consequências humanas, tá? Do pesquisador Bauman, né? Vamos ver agora o que diz as questões, no caso a questão, né? A partir dessa primeira aí. Então, a primeira questão, pessoal, a pergunta é: a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende tá? Porque a gente viu lá no texto que tem falando sobre fronteira, né? As fronteiras no texto 1 e também no texto 2, tá? Então, essa ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende vamos ver as alternativas. Letra A, liberação da circulação de pessoas. Será que ele está tratando justamente desse aspecto? Né? Foi falado sobre isso, sobre essa liberação de circulação. Na verdade, essa ressignificação contemporânea, tá? Vocês podem verificar, inclusive, pelo que os jornalistas estão mostrando sobre um lugar que passa por uma série de mudanças, né? Às vezes mudanças na ordem política, na ordem econômica, e isso pode trazer várias consequências, mas, assim, haver uma liberação da circulação de pessoas, né, para outros países, por exemplo, não é o que ocorre. Vamos ver na B, será que é uma preponderância dos limites naturais? Essa ressignificação, será que ele está perguntando isso? Sobre a questão dos limites, né? Essa ideia contemporânea ainda traz essa ideia? Na verdade, não traz, né, pessoal? Na letra C, nós temos aí a questão da supressão dos obstáculos aduaneiros. Aí ele faz referência justamente a essa questão de obstáculos aduaneiros, a questão de tributos, né? Tem a ver com os tributos. Então, será que essa tributação vai realmente modificar algum aspecto das fronteiras, né? Mudanças, por exemplo, nas taxas de impostos? Não foi o que os textos comentaram, né? Ou será que é uma desvalorização da noção de nacionalismo? E como é que fica o outro lado? Porque aí tem a questão de, por exemplo, um país que está passando por um processo político que seja importante, né? Inclusive expulsa a sua população, que é o que está acontecendo no Afeganistão, por exemplo, com o regime talibã, a volta do regime talibã. E aí, como é que ficam os outros países? Será que eles estão recebendo a quantidade de afegãos, né, que está solicitando? Pelo que vocês estão observando aí na televisão, nos jornais, na internet, será que é isso que está acontecendo? Não, né, pessoal? E aí nós temos uma seletividade dos mecanismos segregadores. Nesse aspecto, né, sobre seletividade dos mecanismos que segregam, tem um comentário que nós podemos fazer, tá? Que ao mesmo tempo que as fronteiras são utilizadas para barrar esse deslocamento de pessoas, né, elas são fluidas ou elas são praticamente inexistentes para a circulação de capitais, tá bom? E também, como não só de capitais, como de mercadorias, como de informação, e isso acentua justamente esse caráter dela, tá? De ser seletiva, ó, tá? De selecionar, tá bom? Então, ela seleciona o quê? Pessoas? Não, ela seleciona capitais. Essa ressignificação, portanto, da fronteira atual mesmo, ela seletiva, portanto, né, ela faz com que haja segregação e ela impede, inclusive, que haja esse deslocamento de pessoas de uma área para outra. Capitais, não, continua do mesmo jeito. Mercadorias também não, né? Mas pessoas, sim, tá? Então, esse texto, os dois textos são muito importantes e a questão, ela foi muito bem desenhada, ela foi muito bem arquitetada para trazer mesmo dificuldades na leitura, né? Para aquele que está fazendo esse concurso, no caso, essa questão de Enem, né, de 2018, tivesse realmente bastante trabalho para entendê-la, né? Vamos ver aqui a segunda. Vou deixar aqui a setinha, que é para vocês não esquecerem o que é, tá bom? A segunda questão é do banco de dados de 2021, tá bom? Do primeiro dia e do segundo dia, tá? Digital, é uma questão bem atual mesmo, né? E o texto é sobre, será um ensino escolar supérfluo no mundo das novas tecnologias? Interessante, né? Então, aqui a pergunta é o seguinte, o texto, aliás, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem
do trabalho mecânico e repetitivo. Olha o que o autor está trazendo de informação. Agora vamos ver a pergunta. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo ou pela? Vamos ver aqui as alternativas. Será que é pela utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção? Pensando aí um pouquinho, não, né, pessoal? Não está trazendo isso aí, não, né? Olha só o que ele disse lá, a liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Será que é uma transferência, né? Seria uma transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais? Também não está envolvendo esse aspecto, né, de uma fábrica sair de um lugar para outro, né? Não tem nada a ver. Ou seria uma necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequar ao mercado de trabalho? Tá? Será que essas novas tecnologias estão falando justamente, né, no texto ele fala justamente sobre isso, esses modos de produção está trazendo justamente isso, tá, pessoal? Ou, olha só o aspecto que vem trazendo aqui, é um fenômeno do desemprego, tá bom? Será que é exemplificado pelo fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo? Então, nesse aspecto aqui, o que a gente pode perceber nessa letra D é como esse desemprego, né, está sendo citado, que esse aqui é o desemprego estrutural, aqueles que vocês já estudaram, né, sobre quem causa o desemprego estrutural, justamente as mudanças, né, de tecnologias, a utilização de novas tecnologias que faz com que o ser humano, que não está adaptado ainda, lógico, né, tem alguns lugares do mundo que os trabalhadores não estão qualificados para essa inserção, e aí eles perdem justamente isso, né, perdem seu trabalho, perdem a oferta do trabalho, e isso está afligindo, inclusive, milhões de pessoas, tá certo? No mundo contemporâneo, porque ainda não estão adaptadas a essa nova dinâmica. Esperamos que, no futuro, né, isso aconteça com mais rapidez, dessa modificação. Então, essa letra D é importantíssima aí, porque ela traz justamente o que o autor chama atenção. O autor fala sobre ensino escolar supérfluo no mundo dessas novas tecnologias, né? Até um texto super interessante. Nesse último aqui, só para a gente fechar, né, ele traz o seguinte, será que esse paradoxo aí seria um conflito entre trabalhadores e empresários, por conta da exigência de qualificação profissional, né? Então, na verdade, o texto está trazendo justamente, realmente, essa questão do desemprego estrutural, tá bom? Que é o que atinge milhões de pessoas. O Brasil, inclusive, tem milhões de brasileiros, né, de trabalhadores que estão nessa situação, tá? Provocado pelo desemprego estrutural, certo? Vamos agora mencionar aqui a questão 3. Vamos lá para frente, tá, pessoal? Não podemos parar muito, não. Na 3, novamente tem um texto, né? Isso aqui é do Banco de Dados de 2019, Enem, né, de 2019. E aqui nesse texto, olha só o que o banco, né, a banca de Enem, o que eles trouxeram aqui. Eles pegaram um fragmento, né, sobre um texto interessante, né? Nós vamos tratar aqui, portanto, sobre movimentos populares, tá? Então, saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7 de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Vamos ver aqui, no texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Vamos ver que crítica é essa. Será que é sobre liberdade política? Ele está tratando disso aí? No texto, será que ele falou sobre isso? Globalização da esperança? Ou será que é sobre mobilidade humana? Né, como o ser humano está se deslocando de um lugar para o outro? Podemos também questionar, será que tem a ver com a conectividade cultural, né, povos aí entrando, inclusive, nesse aspecto, né, da questão da conectividade? Ou será que ele estava tratando sobre disparidade econômica, que é, inclusive, o que está em negrito, né, vocês podem ver que já está em negrito para vocês, para chamar atenção, vocês perceberem como há uma ligação aí do que ele tratou, se é globalização da esperança, né, que nasce dos povos e cresce entre os povos, para ele, inclusive, isso substitui essa globalização da exclusão, deve estar substituindo, então ele está tratando de disparidade econômica, né, pessoal, fica claro, portanto, que a letra D
na terceira questão, tá, é justamente um indicativo, tá certo, de que essa abordagem que foi feita aí, né, pelo Papa Francisco, ele vai tratar justamente dessas disparidades, do que acontece, inclusive, sobre o mundo da pobreza, né, que tem bastante ressalva aí por conta das questões econômicas do mundo globalizado. Na última vem aí, só para mesmo, alguns perderam o foco, né, com complementaridade comercial, que não, na verdade, não tem esse aspecto. Esse texto, ele é um texto justamente tratando aí da questão social, portanto, ele tem essa abordagem sobre disparidade econômica, tá bom? Vamos ver aqui a próxima. A próxima está no banco de dados de 2016, tá? Questão do Enem. E aí vem como título, né, um texto sobre carta de princípios. Mais uma vez, globalização, questão social. Inclusive, antes eles faziam muito isso, né, eles colocavam bastante questões de globalização, portanto, questões econômicas, né, com discussões sociais, né, enfatizando. Não sei se agora, daqui para frente, eles ainda vão focar nessa questão social, de movimentos sociais, de fórum social também. Mas em Enem, né, no Enem anterior ou anteriores, a gente pode perceber isso pelas questões que eu fiz aí, inclusive né, eu consegui fazer aí uma seleção para vocês, tá? Não é que sejam as melhores, mas assim, são aquelas que talvez vocês tenham feito anteriormente e não entenderam, né? Porque de repente você lê, que eu sei que tem pessoas que estão fazendo as questões, né, com bastante frequência. Escolhe um dia para fazer geografia, um dia para fazer história, um dia para fazer biologia, ou então faz tudo junto para ver como é que está a questão do tempo, né? Então vamos lá. O tema é Carta de Princípios, a leitura do texto. As alternativas propostas no Fórum Social Mundial contrapõem-se a um processo de globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de governos nacionais. Aí vem, lá embaixo, nós temos aí já a perguntinha, né, o fórum mencionado, que ele falou de um fórum, é esse, Fórum Social Mundial. Então, o fórum mencionado tem como objetivo discutir propostas que concretizem primeiro, proposição da igualdade cultural entre os povos, porque aí ele falou o seguinte, que as propostas que estão no Fórum Social Mundial é uma contraposição ao processo de globalização, que já é comandado pelas grandes corporações. Então, esse fórum, será que o objetivo dele concretiza justamente sobre essa proposição da igualdade cultural? Ou será que foi sobre ampliação, né, do fluxo populacional entre os estados? Na verdade, ampliação do fluxo é só para realmente as pessoas começarem a perceber que não tinha muita conexão, né, entre a pergunta, o que está no texto, a pergunta e as alternativas, pessoal. Que é ampliar o fluxo populacional entre os estados. Isso ainda está falando de quê? De demografia, aumentar a demografia, ou seria uma construção de uma relação solidária entre os países? Porque se é um fórum social mundial, pessoal, que contrapõe, inclusive, o processo que já é feito pela globalização atual, das grandes corporações multinacionais, então ele vai justamente fazer isso, ele vai na linha social. Aí vem, vocês podem até perceber, né, pelo que está trazendo na letra D, ó, intensificação das relações econômicas entre as nações, que também não tem nexo. Se é um fórum social mundial, então ele vai justamente enfatizar, né, as propostas vão concretizar essa construção de uma relação solidária entre os países, que não tem nada a ver com o que a globalização de fato preconiza. A globalização preconiza, né, que deve haver realmente disparidades econômicas. Na questão anterior, inclusive, nós falamos sobre isso, né? Por último, vem aí a questão da homogeneização do consumo, que isso aí já é uma característica da própria globalização e não de um Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial que ele traz aí no texto é justamente contrapondo essa ideia, tá bom? Não vou nem prolongar muito, porque eu acho que vocês já perceberam como é que eles fizeram aí para ludibriar as pessoas que estavam lendo, né? Tem algumas pessoas que até conseguem fazer isso rapidinho. Inclusive, essa questão de interpretação, né? E é uma questão de interpretação. Se o fórum ele vai se opor ao processo de globalização, ele não poderia jamais propor uma outra ideia que não seja essa de construção de uma relação solidária, tá bom? Vamos ver a quinta.
A quinta questão tem a ver, sabe com o quê? Com música, que vocês gostam bastante, né? Vocês que são jovens, estão ainda nessa fase de estar realmente ouvindo, até quem realmente vai fazer o Enem, porque talvez passou um pouquinho dessa fase, né, de adolescente, e, não consegui fazer, mas agora eu vou assistir às aulas, e vocês têm, inclusive, essas questões para poderem perceber o quão é importante pesquisar, analisar, ler, né, para entender essas ciências. A gente está trabalhando com ciência, a ciência geografia, tá bom, pessoal? Então, essa pergunta, na verdade, tem um texto aí da canção do Gilberto Gil, Banda Larga, Cordel, é uma música bem interessante, dá até para dançar um pouco, né, se você gosta do ritmo que ele né, elaborou, dá para fazer muita coisa. Então, assim, pela canção aí, ele vai tratar o seguinte: sozinho vai descobrindo o caminho, o rádio fez assim com seu avô, rodovia, hidrovia, ferrovia. Eu não sei cantar essa música, tá? E agora chegando a Infovia, para a alegria de todo o interior, certo? Então, vamos ver aqui o que está chamando a atenção. Essa questão é de 2010, mas eu achei super interessante. A pergunta é o seguinte: o trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de... Então, vamos ver que processos são esses. Primeiro processo, evolução da tecnologia da informação. Bingo, né, pessoal? Acertaram. Você que estava aí de olho justamente sobre isso, porque você viu o termo infovia, né? Então, nós estamos tratando justamente de tecnologia. Tecnologia da informação, não mais a tecnologia voltada para, por exemplo, a questão dos transportes, mas estamos vendo aí um outro tipo de tecnologia, que hoje realmente as pessoas estão até superando, né? As viagens, claro, essas viagens que a gente faz, que a gente sempre ouve falar, né, feitas pelo turismo internacional, elas estão em alta, lógico, né, embora a pandemia, mas assim, está voltando tudo aos seus eixos. Já estava antes, né, com bastante ênfase, mas o que realmente trata aqui é sobre evolução tecnológica da informação, que é essa que a gente está utilizando aqui, né, nessa live de hoje, nesse encontro aqui, nessa aula que vocês estão, inclusive, na casa de vocês, e eu estou gravando aqui para que vocês possam assistir em outros momentos, né, assim como os nossos outros colegas que têm gravado bastante aula, né. Eu acabei de, inclusive, assistir uma aula de matemática do professor Jorge, reforçando o time, nós temos um time muito bom, tá? Então, é isso que está tratando, mas tem outras alternativas, olha só, trouxe aqui a expansão das empresas transnacionais, a música não tem nada a ver sobre isso, né, não falou disso, também não falou de ampliação de protecionismos alfandegários, não falou nada de questão econômica, especificamente, assim, com esses termos, né? Mas aí ele está falando realmente de mudança, de evolução, tá? A letra D, para a gente dar uma encerrada aqui no assunto, que realmente é a letra A, é expansão das áreas urbanas do interior. Pode ser que alguém ficou assim, imaginando, quando foi fazer essa questão, então ele falou aqui um pouquinho de hidrovia, né, ferrovia, rodovia, ele pensou assim, não, de repente é sobre áreas urbanas, mas não tem nada a ver, viu, pessoal? Realmente, a questão está relacionada à tecnologia da informação. Essa evolução dos fluxos populacionais foi só para preencher, tá? Então, quem fez a leitura aí do texto, acompanhou direitinho e viu aí, né, já no início, é justamente isso. Questão número 6, para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Nós estamos aí com mais de 18 minutos, tá? Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação dos obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. E isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio, em escala internacional. Esse texto é de Hobsbawm, tá? O Novo Século, tá bom? Isso aí foi uma entrevista, e aqui nós temos a pergunta, tá? A pergunta é o seguinte, número 6, né? Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a letra A, criação de uniões aduaneiras. Será que o Hobsbawm, na entrevista, ele falou sobre isso, sobre essa criação de uniões aduaneiras? Ele disse, eu não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, né? Precisamos olhar além da economia. Ele não trouxe esse traço aí, né? Olha só que ele está falando de técnica, né? Não de obstáculos econômicos, tá?
E o que tornou possível também organizar a produção, não é apenas o comércio, em escala internacional. Sobre a difusão de padrões culturais, ou seria uma melhoria na infraestrutura de transporte? Veja como é que o texto do Hobsbawm, como é que ele está ligado a esse aspecto, porque, assim, analisando as entrelinhas, a gente percebe que, realmente, olha, ele vai tratar sobre obstáculos técnicos, né? E ele não falou aí, por exemplo, ele não quis dizer que a globalização era apenas, né, ser identificada apenas como a criação de uma economia global. Mas, então, ele faz uma reflexão do que está por trás, do que está, inclusive, alicerçando o processo de globalização no mundo. E um desses alicerces é justamente o que ele faz, essa ressalva. A ressalva que ele trouxe aí foi sobre justamente a melhoria na infraestrutura de transportes. Essa criação de uniões aduaneiras aí não poderia ser de forma alguma, sabe por quê? Porque isso aí, pessoal, é uma característica de bloco econômico, né? Faz referência, inclusive, à questão da adoção de uma tarifa externa comum, tá bom? Então, o texto, ele fala justamente sobre essa eliminação de certos obstáculos técnicos que permite uma melhor organização da produção, não apenas o comércio, e permite, portanto, que a globalização ocorra, de fato, né? Ela permite isso, tá? Então, a letra C, ela realmente cabe dentro desse texto, né? Dentro dessa abordagem aí que o Hobsbawm propôs, tá bom? A letra D, só para a gente realmente finalizar a discussão sobre o texto dele, seria a supressão das barreiras para a comercialização, que não é o que ele comenta, né? E sobre também a organização de regras nas relações internacionais. Ele, na verdade, ele focou justamente sobre a questão da técnica, os obstáculos, né? A eliminação de obstáculos técnicos, tá? Inclusive, ele pede para a gente olhar além da economia. Vamos ver aqui a próxima, para a gente poder fechar aqui na aula de geografia, só questões de Enem, tá bom, pessoal? São questões bem interessantes, questões que vão realmente chamar a atenção de vocês para essa temática. Qual é a temática? Globalização, blocos econômicos, a gente está tratando, inclusive, de alguns termos. Se você tiver ficado com dúvida, no caso, globalização, mas a professora Inaldo vai falar das questões, vão lá e assistam a aula sobre globalização. Vocês podem assistir, inclusive, não só a minha, mas outras aulas. Peguem um texto, né, que trata justamente sobre essa temática, dá uma olhada novamente, tenta revisar, tá bom? Olha esse texto aí do Trabalho das Nações, né, preparando-nos para o capitalismo no século XXI. Mais um texto interessante sobre globalização. Olha só como esse aqui chama atenção, pessoal. Isso aqui está no banco de dados de 2015, tem um tempinho, mas serve para analisarmos. Olha um foco. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York, para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional, que lhes for mais conveniente. Texto aí do Trabalho das Nações, tá bom? Então, a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de quê, pessoal? Vamos lá. Será que está tratando aí de linha de montagem, formação de estoques? O que vocês acham? Será que está tratando disso aí? Ou será que essa questão está falando sobre empresas burocráticas, mão de obra barata? Olha a produção aí toda que foi mostrada para vocês, né? Seria o controle estatal, uma infraestrutura consolidada também. Controle estatal, pessoal, na época da globalização, não poderia ser jamais. Olha como é que aparece essa letra, letra C, essa alternativa C. Se nós estamos falando de algo completamente flexível, mudanças, né? Inclusive fábricas espalhadas no mundo inteiro. Falar de controle estatal é uma negativa. Mas olha só o que traz a letra D, olha o olhar da letra D, organização em rede e tecnologia de informação. Inclusive, no final do texto já traz isso. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Até porque aí ele trouxe muita coisa. Então, a letra D, pessoal,
realmente ela tem esse significado aí para a questão, ela traz, portanto, ela ilustra, ela pressupõe isso, né? O uso de organização em rede, né? Porque se tem um começo no Japão e foi até Nova York, imagine, né? Inclusive andou o mundo inteiro. Então, realmente, aí tem tanto a organização como a tecnologia, tá? Mas tem uma letra E, né? Que alguém ficou talvez na dúvida, pensando, será que a letra E, gestão centralizada, protecionismo? Protecionismo econômico, vocês já entendem capitalismo que não poderia ser, jamais, né, pessoal? Porque se fosse com protecionismo econômico, a questão não traria isso. Ela não estaria mostrando a fase atual da globalização, que não tem nada a ver de protecionismo econômico, tá bom? Vamos passar para a próxima? Estamos quase no final, eu trouxe apenas 11 questões para vocês hoje, tá? Então, na oitava, é um texto aqui de Milton Santos, Por uma Outra Globalização, e eu vou ler para vocês o fragmento, é só um fragmento do texto de Milton Santos. Inclusive, nas minhas aulas de geografia, eu estou sempre citando Milton Santos. Vamos lá, vamos fazer leitura. O banco de dados dessa questão é de 2015, tá? Prova de 2015. Então, no final do século XX, tá, pessoal? E em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Esse texto, inclusive, o autor, Milton Santos, Por uma Outra Globalização, eu tenho esse material. Agora, vamos ver a pergunta do que ele está tratando aqui, tá? Nessa questão número 8. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, pelo autor Milton Santos, estão presentes, respectivamente, vamos ver quais são os pontos. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. O que vocês acham ainda para pensar um pouquinho, né? Será que seria essa alternativa? O autor ele faz essa referência sobre essa eliminação das vantagens locacionais, ou até mesmo a ampliação da legislação, ou seja, das leis do trabalho, ou uma limitação dos fluxos logísticos, aliás, né, fortalecimento de associações sindicais. Ele não trouxe nada disso, né, pessoal? Vejam que está no final, o mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. O que o autor está chamando a atenção? Ele falou de diminuição dos investimentos industriais, desvalorização dos postos qualificados, de uma concentração das áreas manufatureiras, né? Ou redução da jornada semanal, se ela está sendo perversa. Ou será que ele falou de automatização dos processos fabris, junto com o aumento dos níveis de desemprego? Então, essa questão que está no texto, está embutida no texto do Milton Santos, vai tratar justamente nesse aspecto da globalização perversa, qual é a ressalva, né? Qual é a consequência, tanto para o setor produtivo e para o mundo do trabalho. Setor produtivo, a automatização dos processos fabris, tá bom? Essa questão aí, portanto, número 8, é muito interessante. E aí vocês podem até, inclusive, ficar se perguntando, mas será que isso não é uma característica do toyotismo, né? Que é justamente já uma característica mais contemporânea da fase industrial. E, além dessa alteração do mundo do trabalho, veio aí, do setor produtivo, lógico, veio também a alteração do mundo do trabalho, que é o aumento dos níveis de desemprego, justamente em consequência disso. É uma globalização perversa, pessoal. Inclusive, no texto, o Milton Santos faz justamente essas citações. Como é a globalização como fábula, né? E como é que ela poderia ser, né? Como ela é atualmente. Ela é uma globalização que realmente ela prejudica bastante o ser humano, tá? Então, finaliza aí justamente na questão número 8, ressaltando aí a letra E como sendo a alternativa correta. Eu não poderia deixar, né, de trazer para vocês uma obra de arte como essa. É um mapa, né, um mapa mundi, inclusive. O tema desse mapa é sobre parceria transpacífica. Essa é a questão, pessoal, número 9, tá bom? Tá aqui, ó. Inclusive, vou já ler para vocês.
Então, no mapa, está trazendo aí vários países, está citando vários países, essa questão está no Banco de Dados 2016, e olha só o que nós temos aqui, né? Nós temos Canadá, enfatizando as cores aí, pessoal, porque nós temos aí duas cores, basicamente, né? O cinza e o branco. Então, pelo que está sendo destacado, é Canadá, Estados Unidos, é México, é Peru, é Chile, Japão, Brunei, Vietnã, Singapura, Austrália, Nova Zelândia. É uma parceria transpacífica. Vamos ver o que a pergunta traz. Dentro das redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica, por se tratar de um conjunto de países com o quê, professor Reinaldo? Primeiro, elevado padrão social. Deixa eu voltar aqui para o mapa. Todos esses países aí, pessoal, eles têm um elevado padrão social, destacando aí, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Japão. Austrália, Nova Zelândia, os demais, não. Então, não é a letra A. Um sistema monetário integrado, pessoal, onde tem sistema monetário integrado, é a União Europeia, repetindo aí, inclusive, que eu já passei na aula para vocês. Ou um alto desenvolvimento tecnológico, se não tem um padrão social elevado, não tem um alto desenvolvimento tecnológico. Vamos lá, vamos continuando. Ou está trazendo aí identidades culturais semelhantes. Pessoal, voltando aqui no mapa, olha para o mapa, você estava olhando para... Quem fez essa prova em 2016 olhou para o mapa, olhou para a questão, né? Então, aí, a questão cultural está sendo ressaltada nessa letra aí. Tem alguma coisa a ver? Japão com Canadá, Estados Unidos com México, Peru com Nova Zelândia, na parte cultural? Não, né, pessoal? Então, não é essa questão da letra D. Ou seria aí a questão de vantagens locacionais complementares. O que seriam essas vantagens? Olha só onde é a região. Vamos lá, voltando. A região é justamente no Oceano Pacífico, certo? Está ressaltando aí, inclusive, os países que têm, né, zona costeira, justamente do Oceano Pacífico, voltada para o Oceano Pacífico. Tanto do lado oriental como do lado ocidental. Então, o que nós temos aí, de fato? É justamente esse aspecto, né, da vantagem que existe entre esses países, a vantagem de eles poderem fazer a conexão, por exemplo, uma rota marítima entre os Estados Unidos e o Japão, entre os Estados Unidos e a Coreia, entre a Coreia e o México, né, e assim por diante. Então, nesse aspecto, ressaltando a questão número 9, é justamente as vantagens que surgiram, inclusive, com a formação desse bloco econômico, tá bom? Questão número 10 é do UFRN. Então, eu trouxe para vocês aí uma questão sobre blocos econômicos. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos, inclusive, apresentam diferentes níveis de integração, tá bom? Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza na aula lá que eu falei para vocês, que vocês deverão assistir, quem não assistiu, fala sobre essas características aí. Então, vamos ver quais são. Criação, essa aqui já foi completa, né? Criação de uma moeda única a ser adotada pelos países membros. Será que a zona de livre comércio tem essa adoção aí de moeda única? Não, né, pessoal? Isso aí é do mercado comum. É uma livre circulação de mercadorias provenientes de países membros? Aí sim, nós temos justamente esse aspecto, tá? Dessa livre circulação, que é justamente uma zona de livre comércio. Não é uma unificação de políticas de relações internacionais entre os países membros e também não é uma livre circulação de pessoas, tá bom? Isso aí também já é outra característica, tá? Portanto, que enfatiza aí essa questão dos blocos econômicos. Talvez vocês tenham aí alguma questão nesse Enem de 2021 relacionado a isso, né? Talvez. Vamos ver se aparece. Se aparecer, você já sabe que precisa, inclusive, fazer essa ressalva aí sobre as características dos blocos econômicos, e eu tenho essa aula já para vocês gravada, inclusive, no canal, mas vocês podem assistir também outros para fazer essa ênfase. Se por acaso vocês assistiram lá, eu não entendi, professor Reinaldo, essa aula, eu posso fazer uma outra live e comentar com vocês, tá bom? Temos agora a sequência, a questão número 11. Fechando aqui o nosso encontro de hoje, acerca da temática dos blocos econômicos supranacionais. Assinale a alternativa incorreta. Um detalhe, quando falamos sobre blocos supranacionais, essa questão, isso aí é uma ideologia, né, que se opõe, inclusive, ao nacionalismo. Supranacionais, porque está, inclusive,
Diferente desse contexto de nacionalismo. Busca o quê? Busca justamente a soberania absoluta da nação. A nacionalidade ou nacionalismo busca isso. Se é supranacional, não tem nada a ver com nacionalismo, tá, pessoal? É totalmente diferente. Blocos econômicos não tem a ver com essa questão de ideologia nacionalista. Vamos ver o que está incorreto. Detalhe, eu nem terminei de ler a pergunta, mas assim, assinale a alternativa incorreta. Será que essa alternativa está incorreta sobre os blocos econômicos? Vamos ler. Um dos mais conhecidos exemplos de supranacionalismo é a União Europeia. Olha aí, nós estamos buscando a alternativa incorreta. Atualmente existem 2 de maior importância nas Américas, sendo o Mercosul na América do Sul e NAFTA na América do Norte. Ocorre-se ainda o pleito de formação de um bloco único envolvendo todos os países americanos, chamado de ALCA. Estamos buscando a incorreta, não é essa. Os blocos econômicos levam à integração econômica, política e cultural dos países membros. Isso desenvolve um espírito de cooperação e coordenação entre as nações membros. Isso ajuda a manter boas relações entre as nações membros, tá? Perfeita aí a alternativa, tudo ok. Vamos ver a letra C, que já está em negrito, vocês já descobriram, né? Então lá. Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a extinção de blocos econômicos, já que estes são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros e, atualmente, a economia doméstica é a prioridade em todos os países globalizados. Pessoal, olha aí o erro. Como é que vai propor uma coisa dessa? Ó, economia mundial globalizada com tendência à extinção de blocos econômicos. E ainda mais com a economia doméstica, né? Prioridade dos países. Não tem nada a ver. Então, se estávamos buscando a alternativa incorreta, achamos. É a letra C, pessoal. As características aí mais comuns, né, dos blocos econômicos são livre comércio, livre circulação de pessoas, mercadorias, atuação da moeda, condutas comerciais comuns entre os países membros. Corretíssima. Letra C não tem nada a ver com blocos econômicos supranacionais, tá bom? Então, assim, cuidado ao ler as questões. Eu trouxe, assim, uma seleção de questões para vocês. Vejam esse tópico novamente, globalização e blocos econômicos. A gente já tem aí o material, reforçando as aulas do pré-ENEM. Assistam, se empolguem mesmo ao assistir, anotar, fazer perguntas também, colocar lá no chat, professor Reinaldo. Ou então, né, outros professores, vejam lá se podem me ajudar nesse sentido, porque a gente pode fazer até um tipo de aula onde vocês participando, né, propondo temas, talvez vocês até consigam fechar essa prova do Enem desse ano. É isso que a gente quer que vocês façam, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês, tá? Até o próximo encontro. Não percam aí os próximos encontros que a gente vai propor, tá certo? Tchau, tchau para todos.